Não seja imigrante ilegal na Europa. Falando do caso da nossa irmã Patrícia, que eu quero vos trazer aqui um alerta de que não é uma boa ideia ser imigrante ilegal na Europa. Reparem que Patrícia vivia há 10 anos em França, sem documento e não tinha residência, ou seja, nem sequer ela tinha estatuto de refugiado, ela não tinha residência, não tinha título de residência em França. E viver ilegalmente na Europa é um grande pesadelo, porque além de não teres direitos, como residentes, também não tens proteção jurídica, como no caso da nossa irmã Patrícia. Isso é um grande pesadelo e é um erro vir na Europa e acabar vivendo ilegalmente. Muitos de nós, não estou a dizer que é o caso dela, pedimos visto para um país europeu e em vez de irmos nesse país em questão, acabamos por viajar para um outro país. Por exemplo, muitos pedem visto para Portugal, em vez de ficar em Portugal, vão logo para a França, para a Alemanha, para a Suíça e com isso com o objetivo, né, de conseguirem alguma documentação ou algo assim do gênero nestes países para terem melhores condições de vida. O grande problema é que estes países são muito difíceis de conseguir documento para nós angolanos. Então, para nós angolanos, é mais fácil ter residência em Portugal do que nesses países. Para você que é angolano ou como eu, se você tiver um visto para Portugal e acabares com um país como França, um país como Alemanha, como Suíça, é muito difícil conseguires residência. E o motivo de tudo isso é muito simples, se chama colonização. Então temos aqui o mapa de África na época da colonização. Reparem que os países que foram colonizados fizeram muitos acordos com os países europeus, que se mantêm até os dias de hoje. Então, para quem é angolano, é mais fácil se legalizar e viver na Europa, até conseguir visto. É mais fácil conseguir visto de Portugal como angolano do que conseguir visto para a Alemanha, para a Suíça ou até mesmo para o Reino Unido. Para alguém, por exemplo, que for congolês, também é a Bélgica. Para alguém que for, por exemplo, da Nigéria, é mais fácil para o Reino Unido. Reparem que tem muitos nigerianos aí viverem no Reino Unido. E para alguém que for dos países francófonos, também é mais fácil para eles conseguirem documento ou até mesmo vistos para a França. Estes países que estão aqui, eles têm acordos, né, com essas antigas colônias. Hoje somos libertos, não é mais assim, claro. Temos acordos com antigas colônias. E esses acordos permitem que os países africanos, com estes países europeus, eu não estou a dizer que isso aqui é uma coisa positiva. Atenção, o que eu estou a dizer é, existem acordos que vêm desde a colonização, se mantêm até os dias de hoje, que favorece ou facilita o processo de adaptação e de legalização dos países, dos africanos que vêm destes países e vão para a Europa. Quem vem de Angola, Portugal, Bélgica, Congo, Nigéria, Reino Unido e assim em diante. É por isso que você vê que é mais fácil ou existem mais pessoas dessa parte, né, da francofonia a viverem em França, porque existem acordos que facilitam todo esse processo. Então, se você tiver a pedir um visto para Portugal, que é o que muitos angolanos fazem, venha primeiro mesmo para Portugal, fique um tempinho, consiga a tua residência, se legalize primeiro e depois pense em viajar para outros países da Europa. Então, se você quiser trabalhar, por exemplo, na Alemanha, quiseres trabalhar em França, em Espanha, o meu conselho é, primeiro vem no país onde você pediu o visto, consiga a residência e depois pode viajar e trabalhar em outros países da União Europeia, tendo a legalização do teu país onde você pediu o visto. Não vai logo para um outro país europeu com o objetivo de pedir estatuto de refugiado ou algo assim do gênero. Porque pode vir a acontecer o que está acontecendo com a nossa irmã Patrícia, você ficar 10 anos à espera de um documento e não te darem. E o pior é que nessa fase do campeonato, muitos países europeus estão a ter governos de direita. Eu sei que muitos de vocês são de direita, eu também sou em alguns sentidos e outros não, concordo com algumas pautas, outras não. Mas o que vocês têm aqui que perceber é que governos de direita não gostam de estrangeiros. Então saibam já disso. Não gostam de estrangeiro. Então, quando você ouve agora essa fase do campeonato de que estão a deportar estrangeiros, como está acontecendo agora na Alemanha, provavelmente é porque já está a ter um grande crescimento de governos de direita. Agora, países como a Alemanha, Holanda e muitos outros que fazem parte da União Europeia, a Hungria, eles não gostam de estrangeiros porque eles têm governos de direita. Então, quando você vem para a Europa, evite ir para um país onde você não pediu visto logo de primeira. Primeiro vai no país onde você pediu visto, muito de nós, né, que viemos para Portugal, consiga a tua residência e depois vá para outros países. Se você quiser viajar para visitar, quiser para trabalhar, pode fazer isso organizando a tua vida, mas tenha a tua residência legal em mãos.